Capítulo 8 do Evangelho de João, capítulo 8. Essa passagem é uma passagem bem conhecida, bem famosa, e eu tenho certeza de que nessa noite a sua vida vai ser transformada a partir dessa passagem. Vamos lá. Capítulo 8, versículo 1, fala assim: Mas Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras, de manhã cedo. Ele voltou ao templo, e todo o povo foi ao seu encontro. E Jesus, sentando-se, passou a ensiná-lo. Então os escribas e fariseus lhes trouxeram uma mulher apanhada em adultério e, pondo-a no meio de todos, disseram: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei, de acordo com a lei de Moisés, nos ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, o que dizes? Eles diziam isso para colocar Jesus à prova e terem do que acusá-lo. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Mas como insistiram bastante, Jesus ele ergueu e disse: Quem dentre vós estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar a pedra nela. E inclinando-se de novo, ele continuou a escrever no chão. Ao ouvirem isso, todos foram saindo, um a um, começando pelos mais velhos, e ficaram apenas Jesus e a mulher, em pé, no mesmo lugar. Então, levantando-se e não vendo mais ninguém senão a mulher, Jesus perguntou: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Então ela respondeu: Ninguém. Então Jesus disse: Nem eu te condeno, vai e não peques mais. Ah, Lorenzo, mas você está falando sobre não ter condenação, você está falando sobre Deus ter tirado o medo, Deus ter tirado a vergonha, mas você não pode esquecer que ele olhou para a mulher e falou: vai e não peques mais. Correto. Realmente. Mas antes de Jesus falar: vai e não peques mais, Jesus olhou para ela e falou: eu não te condeno. Essa é a dádiva da não condenação. Hoje em dia a gente tem uma igreja, a gente vê muito, uma igreja que impõe regras, e caso você não a siga, então haverá condenação sobre você. Da mesma forma, o contrário. Hoje a gente vê uma igreja que impõe regras, e caso você a siga, então não tem condenação sobre você. Se você seguir a lei, não tem condenação sobre você. Mas Jesus está mostrando algo diferente. Jesus está mostrando: primeiro, não há condenação sobre você. Ei, não há condenação sobre você. Primeiro, eu não te condeno. E segundo, vai, não peques mais. Por quê, Lorenzo? Porque quando você entende que Cristo te libertou, quando você entende que a obra foi consumada, quando você entende que o sangue de Jesus foi suficiente para tirar todo o pecado de você, para te libertar do seu vício, para libertar do seu medo, da sua culpa, então agora você pode ir e não pecar mais. Porque agora você não está mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. E Paulo vai dizer que debaixo da graça nós temos liberdade. Não libertinagem, mas liberdade para ir e não pecar mais. Qualquer tipo de pecado, ele traz uma consequência para a gente, terrena e também eterna. Só que muitas vezes quando a gente acaba de pecar, a gente acaba sentindo aquele peso da condenação, a gente sente o peso da culpa, a gente sente o peso do medo, porque é isso que o pecado faz. O pecado nos distancia do Pai, o pecado nos distancia de Deus, ele nos coloca numa posição onde a culpa e a vergonha, onde a condenação tem livre acesso a nós. E eu queria começar falando de uma experiência que eu tive e foi bem engraçada. Eu estava numa festa de um amigo meu e ele tinha acabado de fazer 18 anos, ele não é cristão. E eu fui convidado para a festa, eu sou amigo dele de infância. Estavam todo mundo já bêbado, estava todo mundo, tá ligado já como é. E aí, no meio da festa, na hora do parabéns, a mãe dele me puxou e falou: Ei, Lorenzo, vem aqui. Eu queria que você orasse para a gente poder cantar o parabéns. E aí eu falei: tudo bem, tia, sem problema, vamos orar, vamos cantar o parabéns. E aí na hora que eu comecei a juntar o pessoal: ei, vem pra cá, vamos orar, vamos todo mundo aqui orar pela vida dele. Uma menina parou assim e falou: Lorenzo, calma aí. Eu tô bêbada. Tipo,
eu estou totalmente em pecado. Se eu orar, Deus vai ouvir a minha oração? Se eu orar, Deus ele vai, sabe? Tipo, o que vai acontecer comigo se eu orar em pecado? Se eu orar com bêbada, se eu orar drogada, se eu orar de alguma outra forma, em algum outro pecado? Lorenzo, eu não posso orar agora. Aí eu olhei para ela e falei, calma. Em Cristo, toda culpa, todo medo é tirado. Em Cristo, toda condenação é tirada. E ela começou a olhar para mim, ela começou a ficar sem reação. Eu falei, ei, se você não entrar na presença de Deus, nenhuma outra forma vai alterar você, nenhuma outra forma vai transformar você, porque somente a presença de Deus, somente o amor de Deus pode nos transformar. Somente o caráter de Cristo pode nos transformar. A nossa conduta está muito baseada em justiça própria e a gente tem medo de entrar no Santo dos Santos, a gente tem medo de entrar na presença de Deus porque a gente olha para um pai que vai nos condenar, para um pai que vai nos punir, para um pai que vai pesar a mão sobre a gente.